As ferramentas e o homem. Distribuição Synapse. Eu já tinha avisado ao meu patrão, o engenheiro de Puy, que quando me aposentasse ia levar um lampião para mim. Ele me olhou meio atravessado, mas eu disse: há 34 anos mexo com esses lampiões. Acho que já dá para eu ganhar um. Ou o senhor me dá um, ou vou pegar um. De qualquer modo, eu vou ter o meu lampião. Então ele me disse: o senhor pode escolher o que quiser e reformá-lo se precisar. Depois é só levá-lo ao meu escritório, que vou lhe entregar no dia da sua aposentadoria. Então foi o que aconteceu. Eu ganhei o meu lampião. Escolhi o de número 2269. Posso então dizer a quem pertencia. O lampião. Dentre todos os instrumentos do mineiro, o lampião é talvez o mais discreto na sua aparência, quase que insignificante, e, no entanto, realmente indispensável, vital. Suas inúmeras transformações contam mais de 150 anos de história operária. Acredito que uma parte do mito em torno do mineiro vem das condições de seu trabalho nessa escuridão tenebrosa. Então, tem muito carinho com seus lampiões, identificam-se com eles. Para começar, sem luz, não é possível trabalhar. Então, o lampião é, antes de mais nada, o meio de trabalho do mineiro. Absolutamente indispensável. Não importa a forma do lampião nem o seu combustível, é preciso enxergar. Então, o lampião é o centro do trabalho, e a sobrevida do operário depende da claridade. De fato, o objeto principal da mina foi o que mudou de aspecto com mais frequência. Começou-se com lampiões muito simples, a óleo, muito parecidos com os da Roma Antiga, para se chegar, entre 1950 e 60, às lâmpadas elétricas dos capacetes. Entre os dois, houve uma grande variedade: lampiões a querosene e lâmpadas elétricas. Aqui vemos 2 séculos de evolução na iluminação das minas. O primeiro instrumento é esse aqui, chamado lampião frango, pois a rolha do reservatório de combustível parece um frango. Sua estrutura é de ferro e dentro coloca-se óleo vegetal. Possui um pavio e uma alça para pendurá-los nas galerias. O funcionamento é muito simples. No início do século XIX, os mineiros utilizavam esses modelos. Eram proprietários e responsáveis por eles. Não havia segurança alguma. Ninguém verificava o estado dos lampiões. Eram chamados também de lampiões a fogo aberto, pois a chama ficava em contato direto com o ar da mina. Dependendo da qualidade do carvão extraído, o gás metano, chamado grisu, era liberado em altas proporções. Esse gás explodia ao menor contato com a chama desses lampiões, que foram responsáveis por muitas catástrofes. Quanto mais se avançava no século XIX, maior era a quantidade de carvão necessária ao crescimento industrial e também ao desenvolvimento da navegação a vapor. Tudo corroborava no século XIX para fazer do carvão a principal fonte de energia.
Faziam-se apenas poços e mais poços. Depois, muito rapidamente, foi preciso ir mais fundo. Quanto mais funda a mina, maiores as quantidades de grisú exaladas. O combate ao grisú preocupava todo mundo. Como a Revolução Industrial teve seu início nas minas inglesas, foi logicamente na Inglaterra que surgiram as primeiras inovações tecnológicas. Um inglês chamado Davy concebeu o primeiro lampião de mesmo nome. Esta é uma reconstituição. É um modelo simples com um reservatório cheio de óleo vegetal e uma redinha bem apertada que impede a passagem da chama. Ele descobriu isso. Vejamos. Plus les mailles étaient serrées, moins la flamme pouvait passer dedans. A chama não passa, exceto se a rede for aquecida até ficar vermelha. Esta simples descoberta é a base de toda uma evolução da segurança no fundo das minas e da qualidade dos lampiões à chama. Aos poucos, as corporações lutaram para fornecer aos operários um óleo combustível de melhor qualidade. Muito rapidamente, percebeu-se que alguns operários cuidavam bem de seus lampiões, mas outros os negligenciavam. Então, por isso, as corporações tenderam a cuidar elas mesmas da manutenção dos lampiões. Mas ainda não existia o serviço profissionalizado. Mas, rapidamente, o depósito de óleo e a limpeza dos lampiões precisaram de uma infraestrutura mínima. No início eram locais muito rudimentares, e depois, ao longo do século XIX, principalmente com o uso dos lampiões a querosene nos anos 1880 a 1890, foi necessário montar estruturas muito bem equipadas, com um material bem específico, para a recarga do combustível e manutenção geral dos lampiões. Eram as mulheres que trabalhavam na oficina de lampiões e preparavam-nos. Assim, eram responsáveis pela segurança dos mineiros, porque eram encarregadas de limpar os lampiões e de abastecê-los com combustível. Então, a vida e a segurança dos mineiros dependiam bastante da forma como os lampiões eram preparados. Estabeleceu-se, então, um tipo de relação de confiança na oficina de lampiões. O mineiro, ao descer a mina, tinha como última imagem o rosto da lampadeira que lhe entregava o lampião. Essa imagem ficava na cabeça enquanto desciam no elevador de carga ao fundo da mina. E é verdade que isso ainda os impressiona. Certamente guardaram essa cena na memória. Alice. Foi ela quem me ensinou o ofício de chefe lampadeiro. Também tinha a Jani, a Francine, a Maria. Duas eram viúvas que perderam seus maridos nas minas e a outra tinha sido contratada por uma questão social. Cheguei na oficina de lampiões em julho de 1947, 3 anos após minha contratação como mineiro. Fiquei na oficina de 47 até 30 de abril de 1981. Passei 34 anos como lampadeiro. E nesse tempo fui lampadeiro como muitos outros na oficina, pois eram mais de 2.000 lampiões. Depois, fui responsável de pessoal. Em seguida, subchefe lampadeiro. E em 65, chefe. Havia muita hierarquia nas minas. Todo mundo me conhece. Quando as pessoas me veem, dizem: "Olha ali o chefe lampadeiro." Nem sabem meu nome, mas sabem que sou lampadeiro.
34 anos no mesmo local de trabalho. Conheci muita gente. Uma vez, quando desci na mina, estava muito bem colocado para escolher meu lampião e certifiquei-me que ele estava funcionando. Mas quando cheguei ao fundo, não tinha mais luz. O lampião tinha parado de funcionar. Eu escutei bem longe. Viram só? Um lampião que não funciona. Você nos dá lampiões que não funcionam. Então, eu senti na pele. Era uma escuridão total no fundo da mina. Não como a noite, como a de um porão. É engraçado porque esbarramos em tudo. Tropeçamos. Não se pode trabalhar sem luz. No fundo da mina, o mineiro não tem documento de identidade. Não tem nada. E não usa muita roupa porque faz muito calor. Muitas vezes fica só de short ou sunga. Só tem um lampião numerado. É a única identificação que o mineiro tem. Graças a esse número, sabemos onde o mineiro está trabalhando. Cada mineiro que trabalhava na mina tinha um número que era colocado numa ficha ou num pano. No noroeste da França, usava-se mais o pano. Então, quando o mineiro se apresentava para o serviço, entregava a ficha à lampadeira e, em troca, ela lhe dava o seu lampião. Esse sistema permitia saber se ainda havia mineiros no fundo ao final do dia de trabalho. E então, quando restava um número com a lampadeira, percebia-se que o mineiro tinha ficado no fundo da mina e que, infelizmente, teria tido um problema. Esse sistema era uma espécie de vigilância para a segurança dos mineiros. É um elemento de controle disciplinar incrível. Primeiro, era feita a distribuição dos lampiões pela manhã, em horários estipulados de tal hora a tal hora, por equipes. Num determinado momento, a distribuição terminava. E, se o mineiro chegasse atrasado, não pegava seu lampião. Então, perdia o dia de trabalho. Na hora da distribuição, verificava-se se cada mineiro estava com seu lampião antes que descessem. Aliás, só podiam descer após essa vistoria. Ao subir, iam devolver os lampiões e eram liberados recebendo seu número de volta. Então, a partir desse momento, a lampadeira cuidava dos lampiões, os limpava e os recarregava para que ficassem prontos para o dia seguinte. A oficina funcionava de fato como assinatura do ponto. A oficina passou a desempenhar um papel central na mina, e os lampiões, cada vez mais sofisticados, não pararam de se transformar no decorrer dos anos. Dadas as dificuldades que poderiam encontrar, as empresas, juntamente com os engenheiros, procuravam meios de melhorar a iluminação, pois, melhorando-se a iluminação, aumentavam o rendimento do trabalho. E, além disso, preveniam-se muitos acidentes. Os dois eram intimamente ligados. Este lampião chama-se Wolf, W-O-L-F, e está todo desmontado.
Então, o mineiro chegava aqui com seu lampião e, se não pudesse acendê-lo, também não podia desmontá-lo. Havia lampiões de reserva. Nosso trabalho na oficina era avisar quando um lampião voltava sem lacre. Este aqui foi utilizado nas minas de Blanzy, cidade da Borgonha, de 1905 até 1992, quase até fechar a mina. No noroeste da França, continuou-se a utilizar lampiões à chama para detectar a presença do griso. Quando se aproximava o lampião de um bolsão de griso, a chama aumentava e assim sabiam que o gás perigoso estava lá. Tem gás aqui. Em 10 de março de 1906, houve na Companhia Courrier algo que se acreditou ser uma explosão de grisul com 1.099 mortos. Uma das maiores catástrofes da história das minas de carvão. Evidentemente, uma catástrofe de tal importância deu espaço a inúmeras polêmicas e, particularmente, surgiram perguntas como: o que tinha sido responsável pela explosão do grisul? Essa era, de fato, a causa real? Quais eram as responsabilidades em jogo? Sempre temos tendência a afirmar que, quando há uma explosão de grisul, é porque os mineiros abriram os lampiões e, consequentemente, são os responsáveis. Mas pelas proporções dessa catástrofe, era evidente que havia outros motivos. Então, um inquérito foi iniciado e 2 razões foram apontadas. Houve sim uma explosão de grisul, mas na realidade o gás provocou um incêndio na poeira. De fato, o grisul levantou a poeira de carvão que, suspensa no ar, pegou fogo. Empurrado pelas correntes de ar a mais de 100 km por hora, o incêndio percorreu as galerias. Essa charge foi publicada num jornal satírico alguns dias depois da catástrofe. Ela mostra um mineiro preparando-se para descer, e a lampadeira, vestida como de costume, tinha o rosto da morte, e o balcão a forma de um caixão. No centro da charge, o lampião se impõe como o principal símbolo do mineiro, ícones do proletariado. A transferência do socialista Jean Jaurès ao Panteão foi um acontecimento importante para o mundo operário da época. Uma delegação de 70 mineiros acompanhou seu deputado e foi com os lampiões acesos que decidiram prestar-lhe uma homenagem fúnebre. Usaram lampiões com pavios desprotegidos, simbolizando todos os combates, todas as catástrofes. Um pavio que lembra o passado operário glorioso, ao passo que, no fundo das minas dos anos 20, o lampião de segurança já se preparava para uma nova transformação. O lampião elétrico chegou até nós somente no início dos anos 30. Tinha 2 partes e funcionava a bateria. Para acender, o mineiro precisava fazer esse gesto que colocava em contato lâmpada com os polos da bateria. Só podia fazer isso, pois havia um sistema de travas de segurança. Do mesmo modo, também não podiam desmontar os lampiões, pois a bateria funcionava com ácido dentro. O mineiro prendia o lampião nas calças e, como não era bem vedado, às vezes ocorriam vazamentos que provocavam queimaduras que saravam dificilmente. Em 1947, houve a modernização das minas. Estávamos em plena concorrência pelo carvão. Era preciso melhorar os rendimentos e atrair os jovens para as minas, pois precisava-se de muita mão de obra. Houve muitos avanços sociais em 1946 em relação ao Estatuto dos Mineiros, ao Seguro Social e às estatizações das minas. Mas, de fato, era necessário melhorar as condições de trabalho. Podemos dizer que a iluminação individual foi uma melhora. O antigo lampião de mão foi substituído pela lâmpada dos capacetes.
mais luminosa também tem a vantagem de deixar as mãos livres. Depois de verificar o funcionamento das lâmpadas, o mineiro entrega uma ficha que permite identificá-lo no fundo da mina. A invenção não foi acolhida de braços abertos. Quando a guerra acabou, as minas francesas estavam numa situação muito desfavorável em relação às minas americanas e inglesas, devido à sua contribuição no esforço de guerra. Foi colocado em prática todo um plano de renovação, não só da indústria francesa, mas também da economia europeia, o Plano Marshall. Os americanos contribuíram muito para a modernização da economia e da indústria. Naturalmente, todo o material fornecido era americano. Isso se nota nas lâmpadas dos capacetes e nos macacões dos mineiros, que passaram a ser azuis, inspirados no jeans americano. Um inspetor americano vistoriou todas as minas francesas. Compunha importantes relatórios e fazia críticas, mostrava as insuficiências. Dentre elas, apontava a da iluminação e recomendava que se generalizasse o uso das lâmpadas de capacete. Naquele momento, no plano político, as divisões já se apresentavam bem fortes e acredito, sem isso nunca ter sido dito, que uma parte da oposição vinha dessa recomendação dos americanos. Os anos do pós-guerra foram marcados por uma forte atividade sindical. Mais de 60 anos depois do episódio de Courrières, as lâmpadas ainda eram estampadas nos muros como símbolo operário. O instrumento de trabalho serve nas charges políticas para a identificação instantânea, absoluta entre o personagem que o possui, que o carrega. Apresentando esse mineiro sem o capacete com a lâmpada, não sabemos mais quem é. Não é uma chave inglesa nem uma forquilha, não é um fuzil, não é um soldado, não é um camponês ou um metalúrgico. É um mineiro com seu capacete e a lâmpada. E sabemos como isso foi um instrumento determinante não só para o trabalho desses homens, mas também para a identificação visual dos documentos ilustrados colados nos muros pelas ruas. Por associação, o lampião era frequentemente usado como emblema dos trabalhadores. E muitas vezes era representado nas obras de arte. Isso se explica facilmente, pois o lampião era símbolo de luz. Era como um pedacinho do dia que os mineiros levavam ao fundo da mina na luta cotidiana contra as trevas. A especificidade do mineiro é trabalhar no fundo das minas e só podem fazê-lo o dia em que ganham seu primeiro lampião. Então, simbolicamente, a primeira descida atesta que ele já é um homem. Alguns afirmam que, em casa, a partir de então, tinham direito de comer carne como o pai. Quando deixam a vida de mineiro, eles devem devolver os seus lampiões. Quando entregam os lampiões, ou porque estão doentes, ou porque estão feridos, ou velhos, passam a ser aposentados. Vou dizer a expressão que usava: o lampadeiro à luz da mina. Mineiros que não possuem lampiões não vão trabalhar muito. Por isso, não chamo mais nossa profissão de lampadeiro, mas de luz da mina. Versão brasileira Alcateia.